Eu gostaria de chamar, então, a doutora Adriana Leico Oda. Atualizações em fonoaudiologia no tratamento do paciente com ELA e doença do neurônio motor. Desculpa, Adriana. Estou com pressa. Não, se quiser, monta outra aula. Rapidinho ali, a gente já... Bom dia a todos. Realmente, como a Cecília falou, muito bom estar aqui e explicar um pouquinho para vocês qual é a proposta dessa reunião. Já há muitos anos a Brela faz a reunião trimestral. Então, são 4 eventos científicos e de orientação que acontecem no ano. Isso já é de rotina. Então, nós temos essa reunião de março, em junho o simpósio, em setembro outra reunião e em dezembro é outra reunião. O que é que mudou, na verdade, de um tempo para cá? A gente sempre deixava a última reunião para ser a atualização do simpósio internacional. Então, geralmente o simpósio acontece na primeira semana de dezembro, às vezes final de novembro, começo de dezembro. E aí nós vamos até lá e a gente ouve, fala, troca e traz para cá as novidades. Só que a gente começou a ver que o congresso de lá também foi crescendo. E aí era muita informação para caber num dia só, saía todo mundo muito esgotado. Então, a gente resolveu mudar a estratégia. A gente dividiu a atualização em 2 reuniões. Então, de fato, em dezembro, teve toda a atualização, principalmente em relação à parte medicamentosa, o que é que se tem pesquisado hoje em dia em relação ao remédio, que a gente tem esperado tanto isso, né? E as pesquisas, como é que elas estão. E a gente deixou toda a parte de reabilitação agora para a reunião de março. Então, é para a gente conseguir ter mais tempo de abordar e não ficar a coisa de uma forma tão corrida e o que deixaria mal aproveitado. Então, a ideia hoje realmente é a gente falar muita coisa do que vem lá, somado a tudo que a gente tem visto na prática clínica, né? A gente tem ainda a falsa ilusão de que lá fora tudo sempre é muito melhor. E quando a gente começa a ver a parte toda de respaldo que se tem, é bonito ver que a gente não está longe, né? Assim, a gente está longe no recurso que se consegue. Então, enquanto lá tem uma associação que consegue distribuir tudo para todos, aqui a gente ainda vai tentando e vai pedindo sempre para todo mundo. Mas, em relação à parte técnica, a parte de procedimento, a parte de conhecimento, a gente está muito alinhado. E isso é muito bom. Então, é essa troca, isso tudo que a gente quer trazer. Falar de atualização, na verdade, eu queria primeiro que a gente entendesse que simpósio é esse, qual é a importância que ele tem. Então, no meio acadêmico, no meio científico hoje, ele de fato é um dos eventos mais importantes que a gente tem, porque é aqui onde a gente consegue juntar pessoas do mundo inteiro que estudam ela. E é sempre muito emocionante ver essa sala cheia. Então, essa foi a foto desse último. Então, na última fileira, essa era a visão que a gente tinha de todo mundo. É lindo de ver. Uma mistura de línguas, uma mistura de culturas diferentes, momentos diferentes de conhecimento, políticas diferentes. Então, assim, e a gente vê o alcance que cada país tem e o quanto todo mundo está brigando pela mesma coisa. Nós queremos mais visibilidade, nós queremos que as pessoas conheçam mais, saibam mais sobre essa doença, porque a gente sabe que a informação é a base de tudo. E a gente também quer que as pesquisas andem, que a gente consiga fomentar o interesse das pessoas em estudar mais nessa área. Então, esse aqui ele é um congresso anual, sempre no final do ano, é esse internacional, e mostrar um pouquinho do que a gente viu. Então, assim, no meio de todas essas pessoas, a gente também estava lá, pegando, aproveitando, ouvindo, escutando. Será que é melhor apagar essa luz da frente um pouco? Não precisa ser tudo. E aí a gente tem a oportunidade não só de ouvir, mas contar o que a gente faz. E eu acho que essa é a parte bem bacana. Encontrar pessoas ilustres e pessoas que fazem a... Não está indo. Então, foi? Essa foto de cima é uma junção da reunião da Aliança Internacional. A Aliança Internacional ela é o órgão, ela é a entidade que congrega todas as associações de ELA no mundo. Então, não existiam todas, mas várias associações estavam aqui representadas. Então, tanto o continente europeu, asiático, América Latina, estávamos lá, né, todos juntos. E aí essa é a foto oficial, a foto histórica depois do evento, dizendo, estamos aqui. Não só estamos aqui, mas o que é que a gente pode desenhar, o que a gente pode pensar para que a gente consiga pulverizar muito mais a informação. Todo o pessoal de América Latina que ajudou a pensar em estratégias para uma realidade que é diferente da realidade norte-americana e europeia. O IPG junto com a gente, a Sara também.
Então, algumas pessoas a gente foi tietar, e era tietagem mesmo, assim, né? De dizer, por favor, um autógrafo. Quase foi isso, mas, por favor, uma foto, muita gente ouviu. Esse cientista, que foi é uma pessoa ilustre. Ele que tem falado, ele foi a primeira pessoa a falar sobre a SOD1. Então, ele tem feito aí toda a linha de pesquisa dele nessas características clínicas e moleculares da ELA. E quando você pensa num grande cientista, que é a pessoa que você referencia nos seus trabalhos, você se depara com uma pessoa de extrema humildade, de um coração muito aberto, dizendo, vamos aprender juntos. Essa é a parte linda da história. Não vai. Foi? Foi. Sharon é a pessoa, ela é a cientista que desenhou um protocolo de cognição chamado ECAS. E poder conversar diretamente com a pessoa que desenhou esse protocolo e dizer, nós estamos trazendo para o Brasil, então a gente está em todo o processo de tradução para o português e de validação desse instrumento. Então, poder sentar com a fonte e dizer, temos algumas questões, ajuda a gente a pensar e a construir um instrumento melhor, perfeito. Mas qual a importância mesmo da gente ter um instrumento que avalie cognição? Porque, até então, a gente tem falado muito da parte motora, a fraqueza muscular como sendo ele o centro. E parece que não é o centro de tudo. Parece que tem outras coisas que a gente também tem que dar importância, que tem um impacto direto. Então, ela é uma pessoa de destaque dentro desse meio acadêmico. Sarah Feldman é a grande organizadora do evento, ela é a pessoa que faz tudo acontecer e ela está com uma antena ligadíssima em tudo o ano todo. Tanto que ela recebeu um prêmio que foi distribuído lá como profissional da saúde. Ele só aparece se ele der errado. Enquanto ele está dando tudo certo, ninguém enxerga. Que bom, que seja invisível e continue dando tudo certo, né? Essa é a ideia. O pessoal da Unicamp, que também foi lá apresentar trabalho. Foi. O pessoal da Unicamp que também apresentou alguns pôsteres, apresentou alguns trabalhos. O pessoal do IPG que estava lá, com quem a gente tem feito também parcerias. Vocês, aqui fora vai ter a van, que é um projeto que o IPG está fazendo e a gente está entrando também como parceiro, porque a gente entende que quanto mais orientação puder distribuir, melhor para todo mundo. Essa é a proposta. Eu estou tentando chegar mais perto do computador para ver se ele vai. Não só ouvir, mas a gente também foi levar. Então, assim, esse grupo, essa equipe conseguiu levar nesse ano 9 trabalhos científicos que a gente conseguiu apresentar. Eu devo dizer que é sempre um privilégio, uma honra poder ter uma foto que apareça essa equipe, estar à frente de alguém de um grupo de pessoas que está lá formando também uma massa crítica, que é o que a gente tenta e almeja trazer para cá. E mais do que isso, sabe aquela pessoa que você referencia nos seus trabalhos e você coloca na sua revisão bibliográfica dizendo, nossa, essa é a pessoa linda, essa é a pessoa que sabe muito, e aí essa pessoa maravilhosa, que é uma referência mundial, para diante do seu trabalho para analisar o trabalho. E trocar experiência, isso foi demais. Então, Kasarskis é uma dessas pessoas que tem todo um foco, uma linha de pesquisa em nutrologia, e aí ele parou, era um trabalho que a Cris está fazendo sobre composição corporal, e ele trocou numa generosidade de conhecimento que é admirável. Nós também tivemos a oportunidade de falar, então contar sobre a BRELA e contar o que nós fazemos, no sentido de contar para o mundo o que é feito aqui, contar para o mundo qual é a nossa realidade, como têm sido as ações, para até ter também de lá ideias, para a gente conseguir fazer essa troca. Então, conseguir ouvir, trocar e falar, isso é brilhante. Não está indo, Beto. Tá bom. Então, assim, de verdade, eu acho que esse é o nosso papel. Nós somos esses pombos correios que levamos a informação daqui para lá, que trazemos a informação de lá para cá, e com isso a gente vai construindo e fazendo ciência. Essa é a proposta. Então, o que é que a gente tem visto de todos os estudos, é que, apesar de ter uma grande corrente trabalhando e pesquisando a questão de eu quero a cura, eu quero a solução desse problema, eu ainda tenho uma demanda muito grande, que eu preciso entender esse problema. Eu preciso entender por que algumas pessoas fazem um gráfico descendente contínuo e por que outras tantas pessoas fazem esse patamar de estabilidade. O que é que essas pessoas da estabilidade têm que os outros não têm? Na verdade, é o contrário, né? Vocês que têm que contar para a gente. Para de segurar essa informação, né?
esse leite tem que ser distribuído para todo mundo. Ali, ó, o Adilson é a prova viva disso, né? De que, ó, mas ele não conta para ninguém. Se a gente torturar ele um pouquinho, quem sabe, né? Assim. Mas a ideia é achar o que é que estabiliza e o que é que faz ele... Muito obrigada. Ah, muito bem. Foi um consenso entre todas as apresentações. A doença é absolutamente heterogênea. Cada um manifesta de uma forma muito diferente. Isso a gente vê muito na sala de espera da neuromuscular, quando você tem várias pessoas para serem atendidas, e aí quando você entra num atendimento, a pessoa diz, eu vou ficar daquele jeito também? E não necessariamente, porque o curso clínico é tão variado, ele é tão particular, que a gente tem que respeitar e tem que entender isso. O que é que faz essa doença ter essa característica e como é que a gente tenta imaginar que uma coisa que seja tão diversificada tenha um único tratamento. Impossível. Então, o que a gente tem buscado, sim, tratamento que tenha uma abrangência maior, que consiga abarcar essa heterogeneidade toda da doença. Ah, ele funcionou no primeiro, mas agora... Então, a ideia de todos, encontrar quais são esses marcadores, marcador clínico e marcador biológico. Isso é o que a gente tem feito em relação a todas essas pesquisas. Quais são esses tópicos que se usam? Então, eles tentam uma abordagem e tentam entender. Essa abordagem interferiu na qualidade de vida da pessoa? Ou essa abordagem interferiu na sobrevida dessa pessoa? Quem fez uso de um determinado equipamento, ou uma determinada substância, ou alguma coisa, ele viveu mais, ele viveu menos, isso impactou em tempo de vida? Ou a resposta terapêutica estabilizou? Estabilidade é lucro, então ótimo, estabilizou, a gente já vai computar de uma forma bastante positiva aqui. E quanto que isso impacta na evolução da doença? Porque entendendo tudo isso, eu consigo definir melhor uma conduta. E a conduta não é de um só, a conduta é de toda a equipe. Então, um exemplo que ficou lá de um trabalho apresentado foi o uso do Cough Assist. Então, o Cough Assist é aquela máquina auxiliar de tosse que ajuda a remover secreção. E aí eles fizeram essa comparação, o grupo que usou o aparelho e o grupo que não usou o aparelho. E aí viu que o grupo que usou o aparelho tem uma vantagem em relação à sobrevida de mais ou menos 11 meses do que foi computado em relação a quem não usou. Então, entender esse processo, entender que eu não posso deixar a secreção acumulada, porque isso vai impactar não só na minha qualidade, mas também na minha sobrevida, vai fazer com que eu defina uma conduta que é transdisciplinar, uma conduta que permeia medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e nutrição. Então, a gente consegue ter uma mesma conduta e todo mundo falando a mesma língua aí, em relação a isso. Existem padrões de evolução, e isso foi bem delimitado, e agora a gente quer entender por quê. O que acontece com o primeiro grupo, que eles falam que são aquelas pessoas que progridem lentamente, com o segundo grupo, que tem uma progressão moderada, e um terceiro grupo, que é o pessoal que faz um declínio por mês muito mais acentuado. Então, o que a gente quer entender é quais são os fatores que levam a uma mudança dessa curva, em deixar uma curva mais lenta ou mais agressiva. Isso tem sido a busca de todos os trabalhos que nós vimos. Em relação à atividade física, uma das apresentações feitas foi, será que a atividade física em excesso é mesmo um fator de risco para a gente desenvolver a doença do neurônio motor? E aí ela apresenta uma série de casos e uma série de pessoas, atletas de ponta, que desenvolveram a doença e tentando casar agora a manifestação da doença com a questão da fisiopatologia que veio por conta do excesso. Aqui a gente faz aí uma observação. No Brasil, não só no Brasil, mas assim, em alguns países você tem não só o atleta de ponta, mas eu tenho o trabalhador braçal, que também faz uma atividade intensa, desgastante por muitas horas ao dia e que muitas vezes acaba trazendo esse mesmo impacto de perda neuronal que o atleta tem. E aí eles fazem um estudo comparando dois gêmeos. Por que gêmeos? Porque eles têm exatamente a mesma carga genética. Então aqui a gente estava falando de gêmeos univitelinos, em que um dos gêmeos que tinha uma atividade extrema, uma atividade física intensa, ele desenvolveu a doença do neurônio motor aos 36 anos de idade. E o seu irmão gêmeo, que tinha uma vida sedentária, que ele não fazia parte desse estilo de vida de atividade física, ele continuava muito bem sem a doença aos 40 anos. Então, parece, e é o que se tem falado, que tem uma evidência em favor de do nível alto, elevado de atividade física, ser sim um fator de risco para desenvolver a doença.
E isso virou assim um comentário, né, de falar, então tá vendo? Por isso que eu não faço atividade física, ó, tá ali, né, assim, a causa, tá? Uma brincadeira. A ideia é pensar que existe um fator genético, sim, mas existe um fator ambiental que interfere diretamente no meu genético. Então, eu preciso ter a combinação das duas coisas para que a gente consiga entender como esse processo é desencadeado. Então, a proposta dos trabalhos seria exatamente entender a interação entre a parte genética e a parte ambiental, entendendo o que é que faz aquele primeiro pontapé desencadear todo o processo. Depois que o processo aconteceu, esse entendimento está melhor. O que falta entender é quem foi que deu o primeiro peteleco naquela pecinha do dominó que fez todas as outras caírem. Essa tem sido a demanda. Em relação ao auxílio, dispositivos auxiliares, principalmente na parte de fisioterapia, foi mostrado um dinamômetro fixo. Então, na verdade, um pôster mostrando um instrumento que mede a força muscular, mas de um jeito diferente do que hoje a gente tem de proposta no mercado. Então, uma ideia que foi construída no laboratório. Uma proposta de um suporte para braço, porque geralmente o que acaba acontecendo, as cadeiras têm um suporte estático. E fica, mas aí, o que eu faço com uma mão parada? Não faço nada, tudo bem, eu evito a deformidade, eu não deixo fazer flexão, mas e a parte funcional disso? Então, aqui foi uma proposta de um braço, um suporte para o braço, mas que ele possibilita tanto este movimento como esse movimento. Na verdade, ele ajuda e isso é muito funcional. Isso me ajuda a levar, por exemplo, um alimento para a boca, isso me ajuda a ter um pouco da autonomia que eu perco se eu tenho uma fraqueza desse membro superior. E uma outra proposta, que aí não era tão mecânica e tão só de posição, mas uma proposta de uma órtese motorizada de membro superior. Isso não está no mercado no sentido de produção, eles já estão vendendo. Não, isso foi apresentado como uma proposta que funcionou nesse grupo pequeno, e aí a gente pode começar a namorar e a pensar se isso é adaptável para a nossa realidade ou não. E um outro trabalho não, um stand que tinha ali com um colete. A gente sabe que com a evolução da doença, uma das coisas que atrapalha muito é a sustentação de cabeça. E aí é aquela nossa briga eterna de dizer o que eu faço com esse pescoço. Então aí tem o pessoal que diz, usa o colar cervical que é bom. É bom para sustentar a cabeça, mas ele me atrapalha na boca. Então eu, como fono, acabo não gostando tanto dos colares porque ele interfere diretamente na minha função. Esse faz uma haste entre a parte cervical e a parte torácica, mas tem uma grande demanda, porque, por exemplo, se eu pego uma pessoa que seja mais corcunda, eu não consigo uniformizar essa haste. Então, teria que ser feito de uma forma bastante customizada, bastante dirigida e muito personalizada para que isso dê certo. Tem o grupo do Wagner aqui em São Paulo, um dos pós-graduandos, ele tentou desenvolver isso e a nossa dificuldade esbarrou exatamente na questão do posicionamento e do conforto. Então, qual é o melhor posicionamento para esse pescoço e um conforto, porque uma haste assim pode ser que me incomode na hora que eu vou encostar na cadeira. Então, a gente não tem que pensar só no estático, a gente tem que pensar muito no funcional. Mas essa foi uma proposta que foi levada e eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue pegar no sentido de qual é o melhor que tem e tentar reproduzir e ver o que a gente consegue aqui. E aí, fazendo jus ao tema da palestra, que é a atualização na área de fono, a gente vai pensar nessa parte de musculatura e funções. Disfagia é a dificuldade que a gente tem de mastigação e deglutição. Então, o que é que se tem hoje de estudo? Ele é um sintoma que acontece em quase todas as doenças neuromusculares, de uma forma geral. Quase todos os pacientes com ela, em algum momento, podem ter uma dificuldade, que seja uma mastigação que cansa mais, até uma ocorrência de engasgo frequente com alguns tipos de consistência. E a gente sabe que a disfagia aumenta proporcionalmente à evolução da doença. Então, essa escala LS-FRS-R, tem que ensaiar para falar, conforme eu aumento, a disfagia aumenta em 9% para cada ponto que eu aumente. Ainda que seja uma dependência de pé, eu tenho uma proporção acontecendo isso em relação à evolução. Então, os estudos que falam sobre deglutição, eles estão muito relacionados ao suporte respiratório, às pneumonias aspirativas, à qualidade de vida, mas também à parte nutricional e à parte de dieta. São os nossos grandes braços. Essa tem sido a nossa grande parceria, a nutrição e a fisioterapia. E aí foi feito, então, um levantamento disso. Quais estudos que, dentro do tema de disfagia, o que se pesquisa? Se pesquisa a questão de
penetração, aspiração do alimento para o pulmão, as consequências da disfagia, as alterações de tônus muscular. Mas, assim, pontualmente, o que esses estudos têm trazido? Quase nenhum estudo mostra alguma recomendação terapêutica. Parece muito mais uma caracterização. Olha, eu vou contar como é o meu grupo. E aí eles contam aqui. Mas eles não dizem, tá, o que eu faço com isso? Então, o que eu faço com isso quase não está publicado. O que eles têm recomendado? Eles têm recomendado um cuidado em relação à parte nutricional, a questão do aumento de peso, o impacto que essa questão de peso tem na sobrevida. E a indicação de gastrostomia tem sido cada vez mais precoce. Hoje eu não espero ter vários problemas nutricionais ou de deglutição para pensar em gastro. Hoje a gente tem feito essa medida profilática mesmo, que parece trazer vantagem. Só que quando eu oriento a alimentação e quando eu faço esse tipo de orientação, eu não estou tratando a disfagia, eu estou minimizando a consequência que ela pode trazer. Mas eu precisava de alguma estratégia que melhorasse a disfagia. E aí, com isso, algumas técnicas foram descritas. Eu posso ensinar o paciente a fazer uma posição melhor de cabeça, para que ele consiga parar de engasgar. Eu posso mexer na comida, eu posso pôr um bolo maior ou menor, eu posso mexer na temperatura, eu posso tirar as distrações enquanto ele come, eu posso deixar mais pastoso, mais viscoso, menos seco, eu posso mexer na comida, no ambiente, na postura e também na musculatura. Mas o que a gente tem visto é que não tem essa descrição de eficácia do que funciona e não. Existem alguns relatos de caso. Por exemplo, um estudo que mostrou 2 pacientes que fizeram um fortalecimento de língua. E na proposta de se reavaliar, de fato, a língua tinha melhorado a sua força, mas não tinha melhorado a função. A disfagia continuava exatamente a mesma. Chama atenção para quem é profissional, pensando no sentido de... Então, parece que não é tão bom só ficar treinando e fazendo força e treino de língua. Se eu não tiver uma visão funcional disso, eu não estou trazendo benefício nenhum para o meu paciente, ele vai continuar lá, estalando língua sem fundamento. Tá? Existe um artigo falando sobre hoje, o que é que a gente tem disponível de instrumentos de avaliação. Vários desses instrumentos são clínicos, não preciso de um grande exame laboratorial. Claro, tem alguns que falam da eletromil de superfície, falam de vídeo degluto, que não é realidade em todos os lugares, mas existem algumas outras, questionários, avaliação da musculatura, escalas funcionais, inteligibilidade de fala. Isso é clínico, isso eu preciso de quem? De um profissional na frente, só. Eu preciso de um olhar bom que consiga detectar essas alterações. Então, a gente ainda começa a ver que o melhor instrumento de avaliação ainda é um fonoaudiólogo que tem aí um conhecimento na área. Existe um estudo na Itália mostrando que lá as pessoas passam por uma vez por mês e que eles fazem vários exames, inclusive do pessoal da otorrino, da pneumo e da neurologia. Além disso, fazendo tratamento de fono toda semana. Lindo, né? Sabe aquela inveja branca de você falar, queria isso aqui também. Queria. Mas o que chama atenção é dizer, eu só consigo fazer um bom tratamento a partir de um bom diagnóstico. Enquanto eu não sei com quem eu estou brigando, eu não sei tratar. E aí eu vou fazendo genericamente coisas pouco assertivas. E isso não tem trazido muito benefício, não tem tido muito fundamento. Um estudo falando sobre constrição faríngea. O que é isso? Existe uma parte aqui atrás, que então eu tenho a laringe, que é essa parte que comunica todo o sistema respiratório, mas atrás dele eu tenho a faringe, que é quem comunica e leva o alimento até esôfago e estômago. Ele faz parte do sistema digestório. Então, existe aí uma relação de uma constrição. Todo mundo já sentiu isso. Por exemplo, numa vez que a gente teve vontade de vomitar, aquele aperto na garganta, ou então aquele dia que você teve que engolir um sapo mesmo, e aquele sapo muito gordo que você sente um nó na garganta. Este nó na garganta é uma contração de faringe. Só que parece que essa faringe se encontra, por uma questão de proteção, constantemente fechada, constantemente contraída. E isso interfere. Por quê? Porque se ela está muito contraída o tempo todo, ela perde a função. E aí o que acontece? Resíduo aqui em cavidade. E isso é bastante frequente. Eu como, eu não engasgo, mas a comida fica parada na garganta. E aí eu preciso tomar água por cima, eu preciso engolir várias vezes para sentir que desceu. É um músculo chato de tratar porque ele não é tão acessível quanto o lábio e bochecha. Ele é um músculo muito mais interno. Mas que a gente tem que estar atento como profissional de que isso sim vai fazer muita diferença e vai aumentar a ocorrência de broncoaspiração, porque se eu tenho resíduo nessa região, é muito mais fácil eu fazer uma inspiração e isso acarretar em broncoaspiração.
Um outro estudo falando de movimentos de mandíbula e de língua, dizendo que isso pode predizer alteração funcional. Então, o que eles fizeram? Pegaram 2 grupos de pessoas. Nenhum dos grupos tinha disfagia, nenhum tinha queixa de mastigação, de deglutição, ninguém tinha nada de alteração bulbar. Então, vamos avaliar como é que está a parte de língua e a parte de mandíbula. Então, era movimento posterior de língua, que é, por exemplo, eu falar K, que é a parte de dorso de língua que contrai, a velocidade com que esse movimento acontecia, por quanto tempo durava e qual era a questão da minha coordenação. Da mesma forma que a língua, essa pesquisa foi feita em relação ao movimento da mandíbula. Abrir e fechar a boca ou lateralizar o movimento. E o que é que a gente vê? Esse aqui é o grupo controle. Esse é o grupo de pessoas com ela que não tem disfagia. Pensem que, em princípio, eles estão sem alteração funcional. Todos eles já têm redução da função de língua e, para compensar isso, olha o que acontece com a mandíbula. A mandíbula compensa e ela fica melhor em todos os outros casos. Então, existe um combinado, existe uma coordenação que eu preciso fazer entre língua e mandíbula e, de novo, volta. Às vezes, fono só fica centrado na língua, mas eu tenho um mecanismo compensatório de um organismo que já está identificando alguma alteração e já está tentando se autocorrigir sem passar exatamente pelo nível da consciência. Ainda em estudos que falem de pressão máxima de língua, quem já passou lá no setor sabe que um dos testes que a gente faz é um balonetezinho azul que a gente coloca e fala, pressiona esse balão e empurra o máximo que você puder. É um instrumento chamado IOP, que a gente tem usado muito aqui no Brasil para pesquisa, e que ele vai dizer qual é a força dessa língua para alguns movimentos que são solicitados. E aí o que se viu é que, sim, força de língua tem uma relação direta entre a fase oral da deglutição e a fase faríngea da deglutição. O que é isso? Fase oral é o momento em que o alimento ainda está em cavidade oral, que eu estou lá mastigando e me preparando para levar esse bolo lá para a faringe. E a fase faríngea, que é, de fato, a passagem do bolo alimentar por toda a parte de cavidade posterior, levando lá para esôfago e para estômago. Foi feito também a apresentação de um trabalho, e é um trabalho que a gente tem enfrentado alguma polêmica em sentido de quando aplicar. Qual que é a ideia? A proposta desse estudo é fazer um treinamento de fortalecimento muscular da musculatura respiratória. Só que quando a gente fala em fortalecimento, a gente fala em carga, em sobrecarga. E vocês já cansaram de ouvir, ver em sites, ver nos livros, ver palestra, da gente contraindicando o uso de cargas muito pesadas, né? Assim, e que isso poderia trazer algum malefício. Então, quem eram essas pessoas? Pessoas que tinham uma escala funcional boa, eu não estava num nível muito avançado da doença, eu tinha 70% ou mais de capacidade vital, ou seja, eu sou assintomático nesse momento, não tenho o marca-passo diafragmático, sem traqueostomia, e pacientes que não recebiam nenhum tipo de tratamento respiratório. Essa era a proposta. O estudo queria pegar pessoas numa fase muito inicial da doença, e aí fazia o quê? Um grupo fazia o tratamento e o outro grupo fazia um tratamento placebo, que é um tratamento sem essa questão do fortalecimento, para entender qual seria a avaliação no pós. Pelos estudos apresentados, de fato, o que parece teve um aumento na melhora da força expiratória, mas não da força inspiratória, embora tenham sido trabalhadas as duas coisas durante essa terapia. Só que aqui a gente também viu trabalhar, é a mesma coisa que aquele estudo de língua. Eu melhoro a força da língua, mas não necessariamente eu melhoro a função da deglutição. Aqui houve uma melhora da força muscular, mas não necessariamente da função. Então, eu não posso pegar só a conclusão do estudo e querer reproduzir em todo mundo, porque esse estudo foi feito em pessoas com capacidade, com uma CVF acima de 70%, pessoas que estavam sem sintomas. Não posso atribuir uma carga para quem tem uma capacidade vital menor e que já tem fadiga, porque aí eu vou piorar muito o quadro dessa pessoa. Então, eu preciso entender, quando a gente vê um estudo, qual é o critério que a pessoa usou e se ela é passível de ser reproduzida ou não em outra realidade, para que a gente não cometa erros nesse caminho. Um outro estudo mostrando a interação que tem entre respiração e deglutição. E hoje a fisioterapia respiratória tem sido aí mesmo nossa grande aliada. Qual foi a pesquisa? Um grupo de pessoas com disfagia e um grupo de pessoas sem disfagia. Então, em 14 pessoas disfágicas, só 3 tinham uma função respiratória normal. Nas 13 pessoas não disfágicas, 11 tinham uma função respiratória normal. Então, parece sim que a relação ela é muito consistente, ela é muito concreta. E aí tinha uma questão de quem conseguia deglutir durante a inspiração. Então, a ideia era, puxa o ar e engole.
Por que isso? Porque na sequência da minha deglutição, eu expiro. E a minha expiração favorece a não entrada de alimento na minha via aérea. Isso, às vezes, a gente treina junto, a gente ensaia junto, porque ele não é tão automático assim. Mas o que se viu é que as pessoas com disfagia tiveram muito mais dificuldade em coordenar respiração com deglutição do que as pessoas que não tinham a disfagia. E aí não adianta fazer só exercício de respiração, não adianta fazer só exercício de musculatura. Eu preciso casar, eu preciso coordenar essas duas funções para que isso dê certo. Também um estudo falando sobre redução de paladar. E aí isso vai contra muita coisa que a gente vê, dizendo, mas ela não era só motora? Não tinha um componente que só era motor? Parece que eu também tenho uma alteração sensorial que pode cursar junto, que pode ser consequência, por exemplo, de uma traqueostomia, de uma diminuição de alimento na entrada porque eu já tenho gastro, de alguma outra coisa que não seja por causa da doença. Mas o que se mostrou é que as pessoas têm, sim, um forte interesse em manter a preservação de sabor. Até porque todo mundo tem na sua memória aquela comida ou aquele sabor, aquele alimento que tem gostinho de infância. Então, a nossa memória para sabor, ela é fantástica. Isso tem que ser preservado. Ainda que eu não tenha alimentação via oral, mas o resgate do prazer e do sabor, eu preciso manter isso na minha terapia. Outro estudo apresentado também falando de sensibilidade, só que agora de sensibilidade laríngea. Isso aqui é muito importante. Se a gente for pensar, para que serve? Serve porque quando eu sinto que alguma coisa entrou na minha laringe, é o momento em que eu faço uma tosse de proteção para tirar aquilo da via aérea. Então, esse é o ponto mais importante. Se eu não sinto que foi, eu não tenho nem o recurso da proteção. Eu não entro com a tosse. E aí, sim, eu posso desenvolver essa broncoaspiração. Então, aqui eles separaram as pessoas que iniciaram com o quadro bulbar, e quanto tempo até chegar na disfagia. Então, vocês estão vendo que em relação ao tempo, aos meses, o bulbar ele chega muito antes na disfagia do que a pessoa apendicular, que é aquele que começou a desenvolver fraqueza pelos pés ou pelas mãos. Então, eu preciso ter muita atenção aqui, porque além dele desenvolver a disfagia mais precocemente, ele tem que ser o meu aliado, ele tem que me ajudar a entender quando é que entrou no caminho errado. Porque o melhor termômetro que a gente tem é a própria pessoa que está se alimentando. Então, em alguma instância, o que a gente vai fazer é exercício para trabalhar a sensibilidade. Só que, gente, trabalhar a sensibilidade de um segmento que está aqui dentro é muito mais difícil. Então, a gente vai fazer isso sempre de uma forma muito mais indireta, mas eu não posso perder isso de vista. O manejo de deglutição e secreção, da mesma forma, quanto mais secreção eu tenho parado ali naquela região, menor a minha sensibilidade, pior o meu manejo clínico. Então, na hora que eu vou comer, se eu tenho um monte de secreção parada, e se essa secreção é mais viscosa, mais pegajosa, pode apostar que toda aquela farofa que eu comi vai grudar naquela saliva. E aí fica aquela sensação que nem sai, nem desce, e eu fico o tempo todo. Só que isso me faz aumentar o gasto energético, porque eu estou gastando muito mais energia para poder limpar essa faringe. Então, aí também, de novo, estratégias que englobem as duas coisas. A remoção de secreção, os manejos de deglutição e os exercícios respiratórios associados a ele. Teve um estudo que fez uma comparação, pensando ainda em saliva, dizendo, bem, vamos pegar o seguinte, existem várias estratégias medicamentosas para saliva, mas a gente vai fazer duas. Um grupo que fez botox em glândula salivar e um grupo que foi submetido à radioterapia. E aí a ideia, a proposta era comparar. Não teve diferença entre as duas estratégias, exceto por alguns pontos. Parece que a radioterapia deu um pouquinho mais de efeito na ação de secar essa saliva. Mas as pessoas reclamaram que depois do tratamento tiveram dor mandibular. Então, assim, eu tive um conforto porque secou, mas eu fiquei com dor. Não se estendeu por tanto tempo, mas existiu. A grande vantagem é porque ela não piora essa função. Por quê? O botox, o nosso grande medo é, na hora em que eu aplico o botox na glândula, se aquilo vaza para o músculo, e aí eu acentuo uma fraqueza muscular e eu não precisava disso. A gente não precisa de mais problemas. Os que a gente já tem já estão de bom tamanho. Então, o grande receio em relação ao botox é o procedimento em si, é a possibilidade disso vazar para a região muscular. E, de uma outra forma, pacientes que tinham uma disfagia muito grave não tiveram benefício com nenhuma das abordagens. E, de fato, esse paciente muito grave é o nosso desafio. O que é que a gente faz com aquela saliva, que ela é refratária a várias terapêuticas, a Buscopan, a inalação, a tudo, né, até o adesivo.
foram relatadas alterações não motoras. Então, é isso que a gente está dizendo. Talvez essa alteração da sensibilidade que nós vimos seja a grande responsável por aspirações silentes. O que é isso? É quando o alimento cai na via aérea, ele entra no pulmão e eu não percebo. Por que eu não percebo? Porque eu não tive essa sensibilidade. E tem o relato de alguns estudos mostrando que também, em algum momento da doença, algumas pessoas relataram dor para engolir. Talvez pelo esforço adicional que tenham feito. De qualquer maneira, esses estudos eles dão para a gente uma direção. Eles dizem, ela é uma doença multissistêmica. Eu não posso olhar só para o aspecto motor, eu tenho que olhar para um conjunto maior. Opa! E um estudo que o pessoal de Portugal fez e que chamou muito a atenção. Eles foram pegar quais são as causas de óbito que a gente tem em relação a esse grupo que tem o diagnóstico. E eles viram o seguinte, no verão, eu tenho muito mais pacientes bulbares que vão embora. E no inverno, muito mais pacientes apendiculares que vão embora. Por quê? Na discussão de todo o trabalho. O verão é quente. E aí eu preciso de água. A minha perda hídrica é maior. Só que eu vou contar que se aqui estão os pacientes bulbares, é o paciente que mais tem dificuldade de tomar água. E basta eu começar a ter uma dificuldade com líquido ralo, o que eu faço? Eu encosto, não vou beber. Então eu estou reduzindo a minha ingestão hídrica por conta disso. No inverno, o grande vilão da história é a infecção respiratória. Porque aí a gente está falando de uma estratégia de remoção dessa secreção que depende basicamente de musculatura abdominal e que o paciente apendicular vai sofrer mais impacto porque ele perde isso. Mas, gente, se a gente olha o estudo e olhando de fora, são duas situações que a gente consegue evitar. Não vai dizer que esses óbitos aconteceram por causa da evolução clínica da doença. Eu consigo minimizar a questão da desidratação, eu consigo melhorar isso com algumas estratégias, e eu consigo melhorar isso não deixando aquele excesso de secreção lá, ou melhorando a limpeza, a faxina, para justamente não gerar um quadro de infecção. Então, é um estudo importante, chama atenção para entender que muitas vezes o que faz a complicação maior são coisas evitáveis e que aí em equipe a gente consegue ajudar a pensar nisso. Alguns estudos sobre gastro, falando sobre o procedimento em si. Então, não, Beto. Eu achei esse trabalho bonito porque é uma coisa que a gente tem visto muito no setor, que é o seguinte, qual é o impacto da deglutição e da nutrição na decisão de se fazer a gastrostomia? Então, de fato, quem mais adere à proposta são as pessoas que engasgam, porque quem engasgou na vida sabe o quanto é difícil, o quanto é ruim. E se eu ficar engasgando toda vez, não, me dá um outro jeito, me dê um outro recurso que eu não engasgue tanto. A aceitação é maior, mas 8 de 10 pessoas aceitaram fazer a gastro. E chama atenção que 6 mudaram de opinião. Por que isso é importante? Porque várias vezes, quando a gente aborda lá no setor a questão da necessidade da gastro, às vezes a família diz, não, ele já disse que não queria fazer. Mas quando ele disse isso? 5 anos atrás ele me contou que ele não queria fazer gastro. Mas a gente precisa dar a chance para essa pessoa mudar de ideia. Porque pode ser que a minha decisão de não querer fazer a gastro fosse no momento que eu não estivesse nem engasgando. Eu não tinha o quadro da disfagia para me deixar ali preocupado, ansioso ou com as complicações já vigentes. Eu posso mudar de opinião no meio do caminho? Sim. E aí família e terapeutas, a gente precisa dar escuta para isso. Aí essa foi a outra parte da inveja branca, né? Entre indicar a gastro e fazer a gastro, 17 dias em média. Foi aquela apertadinha que deu, porque como é que tem sido feito aqui? Nosso tempo é muito maior, com certeza a nossa média é muito maior, por uma série de motivos. Se eu estou no sistema público, porque é muito difícil eu fazer dentro de um serviço público a gastro. Conseguir o kit, enfim, eu tenho uma questão social aqui. Eu não estou inserida no serviço público, eu estou inserida num processo de convênio ou particular. Aí demanda aceitação. E aí demanda todo um processo que a equipe vai trabalhar junto. Mas 17 dias, puxa vida, às vezes a gente faz com um intervalo de 3, 4 meses, né? Que a gente vai namorando a ideia, vai falando, até que a gente consiga amadurecer e, de fato, fazer o procedimento. Um outro estudo que mostrou 2 jeitos diferentes de se fazer a gastro e o impacto que isso teve na sobrevida. Um jeito que era fazer só
com uma anestesia local e um outro jeito que também vinha com a sedação associada. E aí eles viram, olha o impacto na sobrevida em meses depois da colocação da gastrostomia nos 2 grupos diferentes. Então agora eles também têm questionado o jeito de se fazer a gastro, o que é que consegue garantir uma melhora no pós-procedimento. Então, considerando que, esse é um outro estudo apresentado, que o nosso paciente com ela vai precisar de uma gastro em algum momento, considerando que o fator sedação que acontece durante o procedimento da gastro pode causar hipoventilação, pode causar apneia, esse grupo japonês, o que eles criaram? Um fibroscópio ultra fino que passava pela boca. Ele tem um trânsito, ele é transoral, ele vai pela boca, não pelo nariz, e ele dispensa o uso da sedação. E aí, o que a gente conseguiu ver nesse grupo? Fizeram 3 grupos. 14 pessoas que fizeram com esse endoscópio ultra fino, sem sedação. 17 que fizeram com um endoscópio tradicional, esse convencional, só que sem sedação. E outros 17 que fizeram com um endoscópio convencional, só que com sedação. E aí, qual foi o achado? Não teve diferença entre idade, sexo, capacidade vital, a pressão arterial ou a saturação. Todos os grupos se comportaram iguais em relação a isso. O grupo sem sedação desenvolveu muito mais pneumonia aspirativa. E o grupo com sedação, muito mais episódios de apneia e hipoventilação. Então, se de fato é possível fazer isso, transformar isso numa realidade, que um endoscópio ultrafino seja acessível, esteja implantado para todos nós, eu vou trazer um benefício, eu vou trazer uma grande vantagem. Porque vocês sabem que em dado momento a gente já até contraindica a gastro se a minha capacidade vital está muito baixa. Simone vai falar sobre isso. Mas por quê? Pelo fator sedação. Se eu consigo tirar isso do procedimento, puxa, eu consigo garantir gastrostomia para um grupo muito maior de pessoas. Em relação à comunicação, um estudo falando sobre pausas na leitura. Então, quando a gente faz uma leitura, a gente tem algumas pausas, que são referentes às vírgulas, à pontuação em si, e que é a necessidade que eu preciso de puxar o ar para continuar falando. Perfeito. Isso foi feita uma comparação entre grupos e as pessoas parecem mostrar uma alteração em número de palavras lidas por minuto antes mesmo de ter o sintoma. Então, eles estão querendo pegar aqueles sintomas antes da alteração surgir. Parece que o ritmo de fala é um desses parâmetros. E aí, um outro estudo que foi feito, falando sobre participação comunicativa. O que as pessoas mais se irritam e mais se incomodam eu não consigo entrar na conversa. Eu vou falar, o assunto já mudou, o comentário já se perdeu, a piada perdeu a graça. Não consegui. Aquele time certo da gente conseguir fazer a nossa participação. Qual é a estratégia que as pessoas usam? Não falo mais. Fica vocês aí falando, que eu não vou ficar falando, não. Eu só vou ficar ouvindo. Só que isso traz uma angústia, isso traz um desconforto. Então, de fato, trabalhar na questão da participação comunicativa, isso aqui vai ser vital. E aí, a outra coisa que eles viram era, perguntando para as pessoas, você se sente uma pessoa comunicativa? Não estamos falando de fala, estamos falando de comunicação. Eu posso não ter a fala, mas eu tenho outros recursos. Quanto mais eu me sinto comunicativo, menor o impacto que isso traz para mim. Então, pode ser, sim, que eu precise de ajuda lá do pessoal da psico e do pessoal da família, do entorno e de um treino de interlocutores para que essa pessoa se sinta assim, não perca esse aspecto comunicativo. Porque a relação é direta com a alteração de fala e com a alteração da deglutição. Então, quem passa comigo, eu sempre acabo colocando na prescrição. Você tem 3 exercícios básicos e isso você tem que fazer. Falar, cantar e comer. E aí parece a coisa mais básica, dizendo, mas eu tenho que falar? Sim, porque é o que me coloca em uso todas as estratégias que a gente vai pensar de exercício. Mas eu preciso da fala acontecendo como a atividade mais funcional que a gente tem. Um estudo falando da Escócia, o quanto que é o sistema de comunicação alternativa, e a maior parte deles usando tablet para se comunicar, fazendo uso mesmo de um sistema computadorizado, não tão caro, no sentido de ser o que eu faço acesso pelos olhos. Muitos estudos propondo um banco de voz. Eu faço a gravação da minha própria voz em frases e palavras, em que eu possa guardar isso e usar isso num sistema computadorizado de uma forma que aquela voz que vai falar vai ser minha, e não de um computador que fala por mim. E quando isso foi feito um questionário para essas pessoas. E o que mais chamou a atenção foi o comentário de quem ouviu, dizendo, nossa,
ele ainda está lá. Sim, porque a voz é a nossa identidade. Então, parece que eu falar por uma máquina tira um pouco essa pessoalidade da nossa comunicação, a ponto do nosso interlocutor achar que não é mais a gente que habita esse corpo, que é uma voz metálica computadorizada. Então, talvez, preservar essa coisa boa, que é a nossa voz e o nosso jeito, um dos relatos é: eu não estou gravando só a minha voz como uma questão mecânica, eu estou gravando eu mesmo. Então, é muito maior do que só uma voz. Então, essa proposta dos bancos de dados tem sido aí também bem importante. E a outra questão é que, assim como o time da gastro precisa acontecer num determinado momento e isso é assertivo, a comunicação alternativa também. Tem gente que diz: não quero. Imagina que eu vou ficar me comunicando por alguma coisa assim. Mas talvez eu precise de um trabalho de sensibilização anterior a isso. Eu preciso sensibilizar a pessoa de que isto é um recurso não só possível, mas é o que de fato vai melhorar o meu item qualidade de vida quando eu falo de comunicação. E quando a gente pensa em questionários de qualidade de vida, um dos itens que mais afundam essa qualidade é a falta da comunicação. Então, eu posso não ter fala, mas eu preciso sim fazer uma apresentação precoce de recursos que eu possa ter. O melhor sempre é o mais caro? Não necessariamente. O melhor é aquele que eu me adapto melhor. É aquele que eu consigo comunicar para a pessoa. Não só sim e não. Porque a gente não precisa comunicar só necessidades básicas. Fome, frio, sono, sede. Mas eu também quero fazer o comentário, eu também quero entrar e usar a comunicação de uma forma muito mais ampla do que só relatando necessidades. E aí vem esse trabalho muito bacana dizendo quais são os indicadores de sucesso para a implantação de um sistema de comunicação alternativa. Eu preciso avaliar antes, essa pessoa já tem uma alteração de linguagem ou de cognição? Tendo alteração de linguagem e cognição, dificilmente aquele recurso vai dar certo. E aí não é pelo recurso. E nós temos visto isso e vivenciado alguns terapeutas que indicam para os pacientes a compra de equipamentos muito caros e que no final eles não são usados. Mas por que eles não são usados? Porque a pessoa não quis? Não, porque ela já não tinha mais condição clínica, porque a alteração cognitiva já era tão grande que ele já não conseguia entender como fazer o manejo daquela máquina. Se eu não tenho um cuidador treinado e muito afim de fazer o trabalho de fazer a operacionalização toda do equipamento, eu também tenho um insucesso nessa implantação. E a intervenção não baseada em estratégia comunicativa, do tipo, você vai fazer um som isolado. E só. Mas e onde é que o A entra na fala? Será que eu não posso fazer esse exercício do A também, junto com alguma outra questão do tipo, quero chamar alguém que esteja em outro cômodo? Isso sim, muito funcional. Então, esses 3 pontos que parecem tão simples, eles são determinantes para um sistema de comunicação dar certo ou não. E em relação à cognição, o que se viu é que existe sim um declínio cognitivo, então o que se fala na literatura é em torno de 10% apresentando uma demência, um franco processo demencial, mas aqui a gente está falando não desse processo demencial já instalado, mas de um declínio cognitivo, de uma alteração ainda mais leve, mais sutil, que não chegou na demência. E isso está relacionado com o quê? Sinapse na região pré-frontal do cérebro, que seria essa região aqui, bastante associada com esse declínio cognitivo. E aí eles começaram a ver, então, tá bem, quais são essas alterações de cognição? Mas espera aí, eu também estou vendo alteração de comportamento, não é só de memória, não é só de atenção. Parece que o meu comportamento também está alterado. E me parece que isso aqui tem um impacto muito grande no cuidador, de fato. Alterações comportamentais do tipo agressividade, desinibição, irritabilidade, ele tem muito mais impacto no cuidador do que a falta do movimento em si. Então, o cuidador gerencia melhor a falta do movimento. Agora, a pessoa que está irritada o tempo todo me sobrecarrega muito mais. E aí, com certeza, atrapalham as relações e o próprio cuidado. Foi relatado essas alterações de linguagem que podem acontecer. Então, num grupo, por exemplo, as pessoas já não entendiam tão bem essas palavras. Eu queria falar o nome de alguma coisa, mas como é que chama mesmo o nome daquilo? Isso a gente chama de anomia. Quando eu quero lembrar o nome, eu sei o que eu quero dizer, mas a palavra não vem à minha cabeça. E, de alguma forma, a minha fala ainda é fluente, porque eu consigo corrigir. Eu consigo falar, como é aquilo mesmo que eu uso para escrever? Então, embora eu não tenha vindo a palavra, veio a função e eu consegui me comunicar. Mas existe um outro grupo que perde a prosódia, que perde o colorido da fala.
que perde a construção sintática das palavras, que troca letras e fica uma fala mais truncada. Então, parece que isso não está relacionado só à musculatura, mas está relacionado a uma função central de linguagem e de fala. Ainda em relação às alterações comportamentais, foram listadas algumas. Algumas que a gente até nem dá tanta atenção, mas que agora a gente tem perguntado sempre nas nossas anamneses. Então, acontece da pessoa ter uma desinibição. O que é desinibição? Falar o que eu quero, para quem eu quero, na hora que eu quero, e ninguém me segura. Isso é uma desinibição. Tá? Ou então o contrário, uma apatia, uma inércia. Ai, vai falando aí que eu não estou interessado em participar dessa conversa. Ou uma perda da empatia. Eu não consigo me colocar no lugar do outro, porque a minha dor está tão grande que, assim, vou me colocar no seu lugar? Ai, não, peraí, deixa eu aqui no meu lugar. Então, também existindo uma questão da perda de empatia, um comportamento estereotipado ou perseverativo, ou agora sempre é um ritual. Então, a gente já teve pessoas que diziam assim, agora é assim, toma banho, mas tem uma sequência para secar. Se barra aquela sequência, parece que o mundo acaba. Então, criam-se uns rituais e você fala, nossa, mas por que a pessoa está se tornando assim? Tem uma alteração comportamental vigente pela própria alteração cerebral que vai acontecendo. Mas também alterações no apetite e no comportamento alimentar. Antes eu odiava brócolis e hoje eu amo brócolis. Então, assim, coisas que antes não gostava tanto e passaram a gostar e vice-versa. Também isso pode acontecer. E alteração de função executiva. A função executiva se fala muito disso, mas o que é essa alteração executiva? O que é essa função? Então, a função executiva é aquele processo que eu tenho que ter aqui dentro da minha cabeça que me ajuda a planejar e executar atividades. Para eu planejar alguma coisa e para, de fato, executar, eu tenho que conseguir iniciar a tarefa. Eu tenho que ter uma memória de trabalho para saber o que é que eu tenho que fazer, qual é esse passo a passo. Eu preciso me manter atento, é uma atenção sustentada, e eu tenho que ter uma inibição de impulso. Eu não posso deixar qualquer coisa me distrair, senão eu não vou conseguir fazer isso nunca. Então, assim, por exemplo, eu posso ter um objetivo. Promessa de ano novo. Quero emagrecer esse ano tantos quilos. Isso é padrão. Pronto, vem essa promessa. O que a minha função executiva vai me dar? O passo a passo para eu conseguir chegar nisso. Por que tantas pessoas não conseguem chegar nisso? Porque eles faltam a função executiva de desenhar esse passo a passo. Não é porque a gente não quer, só porque... Né? Então, tem 4 etapas essa função, só para que a gente consiga entender isso. Né? 4 subconjuntos. O primeiro delas, eu preciso estabelecer o objetivo. É a minha volição, é a minha vontade, é o meu primeiro passo. Então, isso muitas vezes se perde. Eu sei que eu quero sair do desconforto, mas eu não sei nem direito o que eu quero. Seria a nossa primeira etapa da função executiva. A segunda, planejamento. Tá bom, agora eu sei o que eu quero. O que eu tenho que fazer mesmo para isso? E aí eu desenho o meu passo a passo, fazendo esse planejamento, a minha tomada de decisão, o desenvolvimento das estratégias e saber o que é prioridade e o que não é. Depois disso, eu preciso de uma ação intencional. Que é o quê? É, de fato, eu executar aquilo que eu prometi. Então, eu já desenhei o que eu quero, eu já sei como eu vou fazer, agora eu preciso colocar isso em prática. E, por fim, o meu desempenho efetivo, que vai regulando e automonitorando tudo. Esse é um controle funcional. Então, função executiva é uma função que o cérebro de todos nós deveria ter. Não ia falar temos, mas não, deveria ter. Alguns mais, outros menos, mas que a gente tem visto que aqui, também na doença do neurônio motor, parece ter uma perda disso. E que interfere diretamente no tratamento. Porque a gente vê o quanto a adesão ao tratamento ela é interferida por isso. Por exemplo, eu quero melhorar minha fala. Ótimo, então vamos fazer exercício? Não. Barrei ali no segundo ponto. Fazer um planejamento. O que é que eu tenho que fazer? Eu só quero melhorar a fala, mas se eu não tenho o passo a passo do que me faça melhorar essa inteligibilidade, eu parei a minha função no segundo, na página 2, aqui mesmo. Pronto? Então, o que seria essa disfunção executiva? E quando a gente começa a ler, e quando eu estava montando isso, eu falei, nossa, a gente se reconhece em alguns pontos ali. Né? Comprometimento de uma atenção sustentada, qualquer coisa pode me distrair. Dificuldade em iniciar tarefas. Eu não tenho muito mais estimativa de tempo. Quanto tempo eu preciso para fazer alguma coisa? Por exemplo, já me avisaram que eu tenho alguns minutos, e isso é função executiva de quanto tempo tenho para terminar essa aula. Dificuldade de alternar uma tarefa para outra, enquanto eu faço isso e mudo para uma outra atividade na sequência. Impaciência, sendo aí um fator que me ajuda a não ter o controle de impulso.
distração, pouco insight, inquietação, agressividade, um problema de sequência cronológica, um problema de inibição de resposta e uma labilidade motivacional. Ora eu quero, ora eu não quero, mas de uma forma lábil, de uma forma que eu não consigo ter tanta firmeza nisso. Isso me atrapalha diretamente na minha vida, não só em relação aos tratamentos, mas de uma forma geral. Então, colocar um pouco de luz nisso significa o quê? Colocar a luz no ajuste que é funcional. O exercício isolado acaba perdendo importância. Foi isso que o congresso inteiro mostrou para a gente. O isolado é muito pequeno, perto de todo o funcional que eu preciso garantir. E eu só posso enxergar o funcional se eu enxergar essa pessoa como um todo e não só como umas partezinhas que se somam. Se falou demais sobre telemedicina, só que a gente esbarra em uma questão. Aqui no Brasil isso ainda não é uma prática regulamentada. Então, lá, a preocupação é, já que essa pessoa tem uma dificuldade de locomoção, será que eu não podia fazer uma avaliação por Skype? Puxa, isso ia ajudar muito, porque a gente sabe o quanto o deslocamento é muito difícil. Hoje a gente tem alguns conselhos, eu sei o parecer de alguns conselhos. No Conselho Regional de Fono, eu posso fazer isso, contanto que tenha um fonoaudiólogo ao lado do paciente, lá onde eu estou fazendo a avaliação. O Conselho de Nutrição não permite, nem mesmo se tiver nutricionista do outro lado. O CREFITO eu não sei se ele permite ou não, mas assim, o Conselho Federal de Medicina no Brasil ainda não permite isso. Então é alguma coisa que depende também de regulamentação. Não adianta a gente falar, mas lá fora faz, então vamos fazer. Esbarra numa questão aqui burocrática importante que a gente também tem que considerar. De uma forma geral, o que é que nós vimos? Que de tudo, o melhor cuidado, o melhor remédio é o cuidado. Assim, é esse o grande diferencial para toda aquela estabilidade que a gente foi vendo. E é um cuidado integrado, é um cuidado que envolve esse todo e não só as partes, não só os pedacinhos. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, dizer que a gente está à disposição, não só hoje, o ano inteiro. Vocês encontram a gente pelo site da Brela, pelo meu e-mail, a gente consegue trocando figurinha, porque só assim a gente consegue mesmo crescer. E deixo também o convite, mais uma vez reforçando, que em junho vai ter o simpósio. E a ideia do simpósio, de fato, é a gente conseguir aprofundar nessa questão que é do científico, na verdade, fazendo a tradução entre o que é ciência e o que eu preciso na prática. Eu preciso dessa ponte, porque senão a ciência fica isolada e sem função. E se a prática sozinha, sem base científica, ela também é muito empírica, ela traz muito pouco para a gente. Muito obrigada e uma ótima reunião para vocês.